palavra do Senhor nos diz que já no final do dia, Deus aparecia para Adão e Eva. Eles estavam no paraíso, não havia pecado, mas Deus ia ao encontro deles. Deus estava pastoreando eles. Veja que mesmo não tendo pecado, e o diabo, apesar de já existir, não estava ali na criação presente como depois da queda. O mal não havia entrado ainda, mas Deus estava ali. Deus aparece para que eles estivessem mantendo uma comunhão e fossem pastoreados. Deus, sim, sempre pastoreou o seu povo. Só que depois do pecado, as coisas ficaram difíceis. E a gente vai acompanhando a história da redenção e vai vendo que depois do pecado, o homem realmente precisa profundamente ser dirigido. E Deus providencia aqui, ali e acolá homens para pastorear o povo. Aquele que já não anda entre os homens por causa do pecado no meio da criação, não abandonou. Vê que coisa fantástica. O homem pecou contra Deus e Deus então já não anda entre eles. Mas Deus não abandonou. Deus assim não quis abandonar. E providencia aqueles que pelo Espírito do Senhor conduzirão o povo no caminho que deve andar para a glória do Senhor, para o bem deles mesmos. Só que ao mesmo tempo, nessa história que é conturbada, é difícil, e você sabe, há momentos que você está abatido e você precisa de conforto, há momentos em que você está confuso e você precisa de direção, há momentos em que você é perseguido e você precisa de proteção, e assim você precisa ser cuidado. E nessa necessidade, o diabo também se aproveita da ocasião para tentar trazer mais danos ainda. E a gente pode ver esses danos naqueles que são levantados não pelo Senhor, mas são levantados pelo inimigo das nossas almas, para perturbar o povo, chamados de falsos profetas ou falsos pastores. Eles trazem confusão. Eles dizem que está tudo bem quando não está bem, e eles dizem que as coisas não estão bem quando elas estão bem, e eles trazem confusão para o povo do Senhor. Mas Deus nunca desistiu de pastorear seu povo. E durante toda a história da redenção, Deus sempre esteve levantando homens para que o povo pudesse estar atento e então não estar perdido no meio de toda essa confusão que se tornou esse grande mundo em que há um rebanho. Exatamente por isso que o profeta Zacarias aparece aqui, nesse capítulo 10, falando sobre o pastoreio. E eu gostaria de trazer, então, a leitura, a gente já fez a leitura do capítulo 10, como a gente sempre faz, apenas a leitura de alguns versículos. Eu gostaria de ler, então, o versículo 2, Zacarias 10, versículo 2, que diz assim: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito,
porque não há pastor. Senhor Deus amado, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, e essa é a razão pela qual nada falta. E por isso que nós, Senhor Deus, estamos aqui, conduzidos por tua graça, para o melhor lugar que o homem pode, ó Deus, se encontrar, a tua presença. O Senhor tem pastoreado nossas almas. O Senhor tem nos conduzido pelo caminho santo, justo e bom. O Senhor tem nos alimentado com a viva esperança da vida eterna. E pedimos então que nesse momento, nós que precisamos dos teus cuidados, possamos ouvir a tua palavra falando poderosa, falando, Senhor Deus, de forma eficaz ao nosso coração, porque tu sabes as necessidades do teu povo. Então, Senhor Deus, fala, que teu Espírito Santo fale pela tua palavra, para que, ó Deus, possamos entendê-la e possamos tê-la aplicada em nosso viver. Abençoa a tua igreja assim, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados, nós estamos seguindo, né, a sequência de Zacarias e estamos vendo um fenômeno que não aparece só em Zacarias, mas a gente está vendo bastante em Zacarias. Zacarias faz muito isso. Na verdade, então, Deus usa Zacarias para que esse recurso apareça bastante, né, nas suas proclamações, que é usar a situação do momento para proclamar algo eterno. Isso acontece de uma forma abrangente na Bíblia. Os profetas fazem isso várias vezes. E nós vemos, inclusive, um dos profetas, poderíamos chamar de o profeta messiânico, que é Isaías, fazer isso largamente também. Só que Zacarias, apesar de ser um livro pequeno, tem muito isso. Então, junto a Isaías, proporcionalmente, podemos dizer que Zacarias também é um profeta messiânico, já que ele fala muito do Messias. Só que ele usa a situação do momento, ele usa a situação que Israel está vivendo, aqui mais especificamente Judá. Quem? Judá depois do cativeiro. E então, mais uma vez, o profeta vai falar da realidade do povo, mas vai chamar para aquilo que Deus está para realizar. Observe que o profeta pega a realidade do momento, do povo, e fala sobre algo que Deus ainda iria realizar, mas era aquilo que estava sendo esperado há muito tempo, a maravilhosa obra da salvação. E o profeta, ele começa dizendo assim: pedi ao Senhor. Eu vou trocar porque fica até melhor, soa melhor para o entendimento. Peçam ao Senhor. Essa seria a melhor forma de traduzir, inclusive fica mais claro para a gente, porque é um imperativo. Ele não está dizendo que ele pediu ao Senhor, ele está dizendo para aqueles que podem ler e ouvir. Claro, aqui mais especificamente, aqueles que estavam ouvindo a profecia. Peçam ao Senhor. Então ele estava falando para o povo, é um imperativo. Peçam ao Senhor. Peçam o quê? Aí ele diz: chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dar aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Mas por que ele começa assim, dizendo: peçam ao Senhor? Seria como hoje nós dizemos assim: ora ao Senhor. Vai orar ao Senhor, vai colocar o joelho no chão, vai clamar ao Senhor. Porque você faz tudo menos orar. Você arregaça a manga e trabalha duro, você recorre ao banco, você faz planos, você pede ajuda às pessoas, vai àqueles que especialistas em cada área, seja qual for a sua necessidade, podem auxiliar você,
mas a única coisa que deveria ser a primeira de todas elas, você não faz. E aí a gente chega para você e diz assim: ore ao Senhor. Dele é a terra e tudo que existe nela. Ele criou os céus, a terra e o mar. Ele sustenta. Salmo 145 diz: dar o pão ao homem no devido tempo. Todos esperam dele a providência. Seria como dizer isso. O profeta Zacarias está exortando o povo a clamar a Deus. Portanto, a aplicação já é instantânea. Eu nem precisaria dizer mais nada, você já teria entendido. Essa é a exortação de Deus para todos os tempos, para todos os homens. Orem ao Senhor, clamem ao Senhor, falem ao Senhor. E o mais interessante é que, por mais óbvio que seja, não é o que o povo de Deus costuma fazer com frequência, como deveria. Tanto que o Senhor Jesus, na sua geração, faz a mesma coisa do profeta Zacarias. Uma das ocasiões em que Jesus exorta o povo a clamar, a orar, a pedir, a estar buscando em Deus. Por que em Deus e não em outro? Por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. O Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? A exortação do Senhor Jesus é a mesma de Zacarias: peçam a Deus. A consciência de que Ele é a fonte de tudo. Você percebe, e aí talvez seja mais uma realidade brasileira do que em outros lugares, mas você percebe como mesmo o cristão, ele não tem essa consciência plena de que Deus é a fonte e é a única fonte, e é para Ele que nós precisamos ir, e é dele que nós dependemos, porque tudo no final das contas provém dele. Nós vemos isso quando as pessoas transformam o concurso público ou o emprego público como a única fonte de renda estável. Isso é muito comum. E as pessoas olham para isso: eu tenho que trabalhar num emprego público, eu tenho que fazer o concurso tal, e enquanto isso não acontecer, não sossega, o coração não tem paz, parece que a vida nunca vai estar bem, porque parece que aquela é a única fonte de renda estável. E ao dizer isso, ela simplesmente ignora que todas as gerações, em todos os tempos, quando nem sequer havia um emprego público, foram sustentadas igualmente, porque Deus sempre foi Deus e nunca deixará de ser Deus. E aí você vê como é preciso fazer com que até o cristão volte os olhos ao Senhor e lembre que Ele foi quem criou tudo. Ele é a fonte de tudo. Ele é a causa de tudo. Dele vem todas as coisas e Ele dá conforme sua bondade. Portanto, fica a exortação para você também. Peça ao Senhor. Passando por problemas, necessidades, angústias, dúvidas, não importa o que, coloca diante de Deus. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele é fiel às suas promessas. E as promessas dele incluem: peça ao Senhor que Ele, segundo sua boa vontade, cuida de seus filhos. E é isso que o profeta está falando. Por que ele está falando isso? Porque no versículo 2, que nós já lemos, ele faz uma referência a uma prática pagã que era muito exageradamente comum antes do cativeiro e que agora parece ainda haver algum resquício. É estranho, de fato. O versículo 2, ele parece não condizer com a realidade de um Israel pós-cativeiro. Até poderíamos dizer que ele talvez esteja só lembrando do que foi o passado para exortar o povo no presente. Mas não é impossível nós pensarmos
que alguma coisa possa ter ficado ainda e precisasse ser purificada. O que é o problema? O problema dos falsos profetas, falso ensino, idolatria e, portanto, todo tipo de paganismo, em que em vez do povo buscar a Deus, estavam buscando os ídolos. Em vez de ouvir a voz dos verdadeiros profetas que Deus estava levantando, estavam ouvindo a voz dos falsos profetas. Falsos profetas que, por exemplo, em Ezequiel, que é o profeta mais próximo, temporalmente, né? Porque é um profeta que viveu o período do cativeiro, então pegar um profeta que mais próximo do profeta Zacarias falou exatamente sobre isso. Em Ezequiel, no capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, o profeta fala contra esses falsos profetas. O que eles faziam? Ele diz assim: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edificam a parede e os profetas a caem. O que é esses falsos profetas tinham o hábito de fazer? Está sempre profetizando coisas boas. Sempre. Os falsos profetas nunca profetizavam o que desagradava o seu público, porque no final das contas eles queriam dinheiro, porque eles eram recompensados pelas suas profecias, e eles queriam ser bem aceitos na sociedade. Então, os falsos profetas, você vai ver em toda a Escritura, estavam sempre profetizando coisas boas. Então, quando você, de repente, começar a pensar agora em similaridades, mas não é o que acontece hoje. Não é por acaso. Os falsos profetas nunca levarão o povo de Deus para aquilo que Deus quer que leve. Ou seja, exortar aquele que precisa ser exortado, ao mesmo tempo em que conforta o que precisa ser confortado na verdade. Ensinar o que precisa ser ensinado, o caminho em que deve andar, ou seja, para que não ande pelo mau caminho, e de fato levar o povo à presença de Deus, que é a verdadeira necessidade, sempre a verdadeira necessidade do homem. Os falsos profetas não faziam isso. Isso, portanto, já é uma exortação para nós também, que temos visto em nossos dias como isso tem se tornado muito forte, porque tem aumentado e demasiadamente lugares em que aqueles que proclamam alguma coisa nunca proclamam aquilo que deveriam proclamar, a verdade sobre quem o homem é, um pecador, e que o homem precisa se arrepender, de que o homem precisa reconhecer a Cristo como seu justificador, que o homem precisa das misericórdias de Deus e que por meio dele, de Deus, e somente por meio dele, em Cristo, possa realmente ter alguma esperança, a esperança da vida eterna. Eles nunca levam. Então isso já é um alerta para qualquer um que já se deparou com essa realidade que nós estamos vivendo por aí. O falar só coisas boas é um hábito dos falsos profetas. E agora aqui, no profeta Zacarias, ele diz que o povo buscava essas coisas, né? Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Ou seja, as pessoas estão precisando de alguma coisa, sim. As pessoas, quando recorrem àqueles que têm o hábito de profetizar segundo suas próprias imaginações, essas pessoas procuram porque normalmente precisam ou querem, ambicionam alguma coisa. Só que essas consolações que vêm dos falsos profetas são vazias. Por que vazias? Porque elas não provêm de Deus e não condizem com a realidade daquela pessoa. Muitas pessoas que recorrem a esses lugares procurando, por exemplo, dinheiro, porque querem que Deus as dê riquezas e prosperidade, o que elas mais precisam é de mudança de vida. E, portanto, nunca serão consoladas em suas angústias mais profundas, porque o que elas precisam é de uma mudança no coração, mas tudo o que elas procuram é uma mudança no bolso, e nunca serão consoladas de verdade. Consolações vazias. Então, ele diz
Por isso, por estarem procurando falsos profetas, por estarem procurando consolações vazias, por isso, anda o povo como ovelha aflito, porque não há pastor. Em vez de estarem sendo conduzidos à presença do Senhor, eram como ovelhas perdidas, como o Senhor Jesus mesmo falou. Mateus capítulo 9. O mais estranho é que aqui em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus não está falando de um paganismo gentílico, de pessoas de outras religiões e que traziam ideias estranhas a Israel, não. Ele está inserido dentro de Judá e falando para um povo que tinha sacerdotes judeus que conheciam a Escritura, ou pelo menos parte dela, e que, portanto, estavam dentro do contexto judaico como deveria ser. E Jesus, vendo tudo isso, Mateus 9, 36, versículo 36, o versículo 35 diz que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando e pregando o evangelho do reino. E no 36, veja, depois de ver tudo, de olhar para aquelas pessoas, para quem ele tinha pregado, para quem ele tinha levado a palavra do Senhor e também dado a elas alento nas suas enfermidades, mas principalmente para quem ele tinha levado a mensagem do reino. Diz o texto que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que Zacarias viu também. Perceba então que o tempo inteiro o texto de Zacarias, ele se torna um texto paralelo ao próprio evangelho. É como se Zacarias tivesse visto o evangelho antecipadamente. É como se Zacarias estivesse vislumbrando na sua realidade aquilo que no futuro estaria presente nos dias de Cristo. E até mais ainda, porque não era só aquilo que era ruim, aquilo que era a necessidade do povo que estaria presente nos dias de Cristo, mas também aquilo que ele verá, a própria salvação que se manifestaria nos dias de Cristo, que é o próprio Cristo. Então observe algo fundamental. Mesmo que não pareça, por causa do caos que tantas vezes dá a impressão de tomar conta de tudo ao nosso redor, Deus está atento sim. Sabe aquele momento Abacuque, que eu confesso ter tido várias vezes, quando o profeta, ele olha para o Senhor dias bem maus, anteriores ao cativeiro, então o negócio estava terrível. Ele olha aos céus e diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque vê o estado de miséria que se encontrava Judá, porque aqueles que deveriam praticar a justiça e a piedade eram aqueles que estavam distorcendo a lei, e aqueles que estavam oprimindo os pobres, e aqueles que estavam causando todo tipo de caos, de confusão. E ele pergunta: até quando o Senhor não está vendo? Até quando eu terei que ver isso? Você, em momentos difíceis, em momentos em que aparecem notícias mais bombásticas, mais marcantes, você provavelmente faz a mesma pergunta: Senhor, até quando? Em Apocalipse, no capítulo 6, aparece no versículo de 9 a 11, aqueles que já haviam morrido por Cristo Jesus, e eles estão na presença do Senhor, e eles perguntam, estando na presença de Deus: Senhor,
até quando não vingarás o sangue daqueles que estão na terra? Ou seja, daqueles que sofrem, que são perseguidos, maltratados, injustiçados. Até quando? Essa pergunta é uma pergunta de um povo aflito, que sabe que Deus é Deus e que Deus vê tudo. E aqui em Zacarias, o profeta deixa claro: Deus está vendo sim. Observe que ele diz: olha, por causa do que estão fazendo com o meu povo, pensando aqui mais especificamente em Judá, ou seja, com os falsos ensinos, o abandono, a negligência e inclusive também a maldade diante de um povo que era o rebanho do Senhor, Judá, considerado, tratado como o povo de Deus. Deus diz assim: eu estou vendo o que estão fazendo. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E Deus então decide tomar atitude. Aquilo que você já muitas vezes clamou ao Senhor: Senhor, quando farás alguma coisa face a tudo que tem acontecido por causa de toda essa injustiça e assim por diante? Deus fará alguma coisa. E Deus diz, versículo 3: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. O Senhor faria alguma coisa. Este texto pode ser lido, e por isso nós vamos rapidamente fazer uma leitura dos primeiros versículos do capítulo 34 de Ezequiel, porque ele trata exatamente a mesma coisa. O que, resumidamente, o profeta Zacarias fala, o profeta Ezequiel, ele aborda com mais detalhes. A palavra de Deus contra os falsos pastores. E depois disso, eu gostaria de trazer uma aplicação geral para todos nós. Ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Veja que ele está atento aos detalhes. Eu creio que você entendeu. Por isso eu gostaria de trazer uma aplicação bem ampla, porque pastorear não é apenas um papel do pastor da igreja, ainda que sim também, e portanto a aplicação também tem que ser feita a nós, mas ela é mais ampla, porque pastorear é cuidar de vidas. Pastorear não é cuidar de prédios, como em nossos dias as instituições denominacionais têm feito. Pastorear não é administrar as finanças ou a estrutura político-religiosa. Pastorear não é dar o pão de cada dia apenas. Pastorear é cuidar de vidas. E, portanto, observe, pastorear é papel de pai, é papel de mãe. Pastorear é papel de professor. Pastorear é papel de pessoas que de alguma forma receberam vidas em suas mãos. Perceberam? O erro que muitas vezes é notório em nossos dias, nas lideranças político-religiosas de hoje, que não cuidam das ovelhas, mas se regalam dos benefícios, principalmente econômicos, pode ser visto muitas vezes dentro de casa. Nos pais que não cuidam, não pastoreiam seus filhos, naqueles que deveriam estar cuidando de vidas. Então eu preciso perguntar para você:
ainda que você possa perguntar para mim também, me colocar na parede e dizer assim: pastor, o senhor está pastoreando vidas? Então, assim como eu devo me preocupar em dar a vida pelas ovelhas, como nós veremos, e por isso lemos hoje o capítulo 10 de João, também preciso perguntar para você que recebeu vidas. Sim, você recebeu, não importa se 1, 2, 3, 4, e no meu caso 5 filhos, todos eles são ovelhas do seu pastoreio, porque todas essas vidas foram colocadas em suas mãos para você cuidar, não para você abandonar. É feio ver muitas ovelhas nas igrejas locais abandonadas, porque os pastores não cuidam delas, mas pior ainda é ver muitos pais não cuidando dos seus filhos e abandonando-os, porque tudo o que importa é dar a eles o que precisam na mesa, no corpo e, quem sabe, uma escola boa. Mas elas precisam de mais do que isso, e você sabe como é que você sabe? Naquele dia que você está angustiado, que está triste, em que você está sendo perturbado pela realidade deste mundo difícil de se lidar, e você naquele momento tudo o que queria era um carinho, tudo o que queria era um consolo, tudo o que queria era um apoio, tudo o que queria era alguém que você pudesse realmente contar, ouvir, falar, ser dirigido e sentir que tem alguém que vela por você, que está ao seu lado, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis. Aí naquele momento em que você, que verdadeiramente conhece a Deus, conhece então as promessas de Deus, e pelo Espírito Santo é recobrada a esperança, a alegria, o ânimo, porque você sente o carinho, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, o consolo, a empatia do Senhor, pois Cristo Jesus, Ele se fez um de nós, e então você vê que Ele está pastoreando a sua vida, então você ali viu como é importante ser pastoreado. Não é diferente com o seu filho. Porque tudo aquilo que você sentiu em algum momento da sua vida, ou sente em vários momentos da sua vida, é o mesmo que o outro também sente. O outro que está aqui ao seu lado, que muitas vezes passou por coisas que você nem faz ideia, ou outros que estarão vivendo dias difíceis e que talvez você não se importe tanto. E dentre eles, aqueles que Deus colocou no seu alcance, na sua casa, seus filhos. E eu diria nem só seus filhos, seu cônjuge também. Porque também se torna uma responsabilidade, tendo em vista que é um compromisso em que promessas foram feitas. Pastorear é uma obrigação, ser pastoreado é uma necessidade. Todo mundo precisa ser pastoreado. Pastorear é cuidar de vidas. E cuidar de vidas, observe, não é falar o que elas querem ouvir. Mesmo que aparecesse alguém dizendo tudo o que você quer ouvir, ele não estaria pastoreando você só porque ele agrada a você. É comum isso acontecer quando alguém muito rico aparece na igreja e aí o pastor bate aquele olhão, né? O pastor, entre aspas, e aí ele enche de massageios aquele que para ele é um investimento. Isso não é pastorear. Pastorear é cuidar de vidas, porque essas vidas precisam do Senhor, porque essas vidas são almas, porque essas vidas precisam de fato da eternidade. Pastorear é cuidar dessas vidas. Deus cuida de nós. Só que há uma exortação primeiro aqui. Ele vai falar dele. A exortação primeira é: eu não gosto quando não pastoreio as minhas ovelhas. Então você que é pai e mãe, e você que até, como eu disse, é um professor, você vai dizer: mas eu sou professor, não sou pastor. É verdade. Mas você tem diante de você vidas. E ainda que o seu propósito ali seja ensinar aquilo que fora dado a você, que é o conhecimento acadêmico, são vidas. Portanto, tenha um olhar mais pastoral para essas vidas que precisam
e muitas vezes não tem em casa quem pastoreie elas. Então você que recebeu alguém para pastorear, eu posso até dizer, você que recebeu como alguém que está aqui cuidando de algo, o grupo das mulheres, o grupo dos homens, por exemplo, cuide de vidas. É verdade que a gente quer melhorar aqui, ali, acolá, no prédio, a gente quer fazer isso, fazer aquilo, já temos vários planos. Mas sabe de uma coisa? É até interessante, é legal, fica bonito, mas o que importa são as vidas. Porque no final das contas o prédio fica, as vidas vão para a eternidade. Então, cuide de vidas, se preocupe com vidas. Mas como fazer isso? Dando a elas o que elas precisam. E o que elas precisam é de Cristo. O que elas precisam é da verdade. Em Cristo tudo que elas precisam, então, realmente poderá ser dado. O amor verdadeiro, a verdade, obviamente, a bondade que vem do Senhor, promessas verdadeiras, portanto um consolo real, porque é baseado em promessas verdadeiras. Pastoreie vidas. Mas o texto continua. E segunda metade ali, do versículo 3, depois dele proferir palavra de castigo contra os que estavam negligenciando o verdadeiro pastoreio, então Deus diz assim: mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Apesar de tudo o que estão fazendo, eu não abandonei meu povo. Deus assume a responsabilidade. Já que não fazem como deveria ser feito, Deus assume. Deus mesmo providenciaria o verdadeiro pastor do seu povo. Versículo 4: de Judá sairá a pedra angular. Quem é a pedra angular? De Judá viria o pastor de Israel, o Messias prometido, aquele que conduziria o povo pelo caminho em que deveria andar. E nós encontramos ali no período do nascimento de Jesus várias profecias falando de Cristo como sendo aquele que eles estavam esperando, o pastor de Israel, o verdadeiro pastor, aquele que realmente cuidaria do povo de Deus, como se deve cuidar do povo de Deus. E foi por isso que nós lemos João capítulo 10. E nós vamos para lá um pouquinho. Quando o Senhor Jesus, ele fala algo sobre si mesmo, ele costuma falar sobre algo que já fora profetizado sobre ele. Normalmente não é algo novo, é algo que já fora dito por profecia, e ele diz assim: aqui está aquele que for anunciado. Eu sou aquele que os profetas falaram. E no capítulo 10, o Senhor Jesus aparece como o pastor das ovelhas. E eu não vou pegar a partir do primeiro versículo, vamos ver alguns versículos aqui, a partir do versículo de número 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Observe que se assemelha outra vez a Zacarias. Zacarias está profetizando, não só ele, outros profetas fizeram isso também, contra os falsos profetas. Jesus diz assim: aqueles falsos profetas, aqueles que vieram antes, aqueles que se intitularam pastores deste rebanho e não foram, eram ladrões e salteadores. Pessoas que vieram com falsos enganos, falsas doutrinas, com enganos, com mentiras, e conduziram o povo pelo caminho que não deveriam andar, dentre os quais estavam inclusive os fariseus, os saduceus, os sacerdotes daquele dia, ou daqueles dias, porque eles conduziram o povo por muitas tradições, mas não conduziam o povo pela verdade, ensinavam de tudo,
mas não ensinavam aquilo que deveriam ensinar. A palavra do Senhor, de fato. E o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe o propósito dele. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tudo que o povo precisava era do pastoreio do Senhor. Deus não tem ambições. Deus não tem interesses. Deus não negocia. Deus tem um cuidado e um amor que é verdadeiramente puro. É puro mesmo. Se Ele ama o seu povo, Ele ama de verdade. Ele realmente quer cuidar desse povo e quer cuidar verdadeiramente. De modo que o cuidado de Deus é um cuidado legítimo. E Deus diz assim: eu assumo minhas ovelhas, eu vou cuidar delas. Não houve quem cuidasse delas, eu cuidarei delas. E então anuncia seu filho, que é o pastor do rebanho, e dar a ele este rebanho, porque ele é o pastor fiel, é o pastor que estava disposto a dar a vida pelas ovelhas, era o pastor que estava disposto a negar a si mesmo para conduzir as ovelhas pelo caminho que deveriam andar, e tão disposto que foi até a cruz do Calvário, sofrendo os danos para poder dar vidas às ovelhas. As ovelhas que estavam perdidas, porque não tinham um pastor que cuidasse de fato delas. Isso, é claro, fala profundamente ao nosso coração como pastores, e como eu falei até, pais que devem pastorear também os seus filhos, é que, olhando para Cristo, nós temos duas aplicações. A primeira aplicação é que Ele é um modelo, de fato. Pastorear deve ser imitar Cristo. Imitar Cristo, que é o verdadeiro pastor. Como é que Jesus pastoreou? Pastoreou assim. Jesus estava pouco se lixando para as lideranças da época, que só perturbavam, só fizeram besteira. Jesus estava preocupado com as suas ovelhas de fato. Jesus estava disposto a dar a vida e deu a vida. Jesus ensinava a verdade e não estava se importando com quem gostasse ou não gostasse. Ele ensinava só a verdade e assim vai. De um lado é ver Jesus como modelo, mas de outro lado, não é só olhar como modelo, é que só tem um jeito de pastorear bem. Só tem um jeito. É conduzindo a Cristo. Não é só imitar a Cristo, porque o propósito do pastor, ou mesmo dos pais, não é atrair os filhos ou as ovelhas para nós mesmos. Agora eu tenho um monte de pessoas ao meu dispor, ou que me sigam. O propósito não é esse. O propósito é levá-las para Cristo. Portanto, não é só ser modelo, ou melhor, seguir o modelo de Cristo, mas é conduzir ao próprio Cristo. Porque Ele é o verdadeiro, bom, perfeito pastor. É Ele. O apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 5, o apóstolo Pedro diz assim, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, Jesus, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa
da glória. Não é só seguir o modelo de Cristo, é conduzi-la para Cristo. Ou seja, como é que você deveria ser um pastor dos seus filhos? Como é que você deveria ser um pastor de alguém que fora dado a você? Alguém que foi confiado a você? Se você pensar bem direitinho, isso poderia ser aplicado a qualquer relação pessoal em que há um líder e um subordinado. Observe, na empresa, um chefe tem uma relação de líder com os seus subordinados, os funcionários. A sua relação pessoal, ela é uma relação pastoral. É claro que se ele está administrando a empresa, o que ele faz com a empresa administrativamente é outra questão. Mas quando ele está se relacionando com o funcionário, ele não está se relacionando com uma máquina. Ele não está se relacionando com uma coisa. E nem mesmo com um bicho. Ainda que nesse mundo perdido, tem gente que trata bicho melhor que gente. Não. Ele está se relacionando com uma vida feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a sua relação pessoal com Ele é pastoral. Assim como a sua relação pai-filho é pastoral. Assim como a relação pastor e ovelhas é, obviamente, pastoral. E assim vai. Toda relação pessoal de um líder com seus liderados, ela deveria, à semelhança de Cristo, que é Rei, que é Senhor, que é o Salvador e que também é o pastor. Portanto, observe que ele também tem uma ampla atuação na criação inteira. E a relação dele conosco não é administrativa ou política, é pastoral. Ele cuida de nós. Portanto, aplique isso à sua vida. Você que é, porventura, chefe, aplique isso à sua vida. Você que é pai e mãe, aplique isso à sua vida. Porque a sua relação com aquele que está diante de você e que depende de você, e que então é uma relação com você como líder e outro como liderado, precisa de cuidados. Cuidados. Pastoreio. Deus traz esperança pelo profeta Zacarias. Eu trarei de Judá o meu pastor, que aqui é a pedra angular. Mas observe que o contexto é pastoral. Ele está se referindo ao fato do povo não ter um pastor e precisa de um pastor. E quando isso acontecesse, então o povo seria forte. Veja versículo 5. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés aos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Um povo pastoreado por Deus, que é cuidado pelo Senhor, é alimentado pelo Senhor, é um povo forte. Eles serão fortes como um cavalo na batalha, fortes, vigorosos. O pastoreio de Deus é eficaz. Deus não erra, meu irmão. Eu sei que às vezes você tem a impressão de que Deus possa ter esquecido de você por causa das lutas da vida, por causa das angústias da vida, por causa das perseguições na vida, por causa das injustiças na vida e assim por diante. Eu sei que a impressão, eu sei, todo mundo creio que saiba, todos já tiveram algum tipo de sentimento similar a este. Todavia, o Senhor não faz isso. E podemos ver isso, que o trabalhar de Deus é real, é que Deus opera não só fora, mas dentro de nós. O pastoreio de Deus é verdadeiro, e por isso um povo pastoreado por Deus seria forte. E não é o que encontramos nos dias do Novo Testamento. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. O apóstolo Paulo exorta o povo a buscar na palavra de Deus aquilo que eles precisavam para estarem sempre firmes e fortes nas batalhas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o povo que aparece no Novo Testamento é um povo forte. E você quer ver a força? O apóstolo Paulo era uma testemunha dessa força de alguém que de fato estava sendo pastoreado por Deus, alimentado com a verdade.
movido pelo Espírito do Senhor, a ponto de conseguir suportar lutas incontáveis até a sua morte. A nossa força, porque Deus pastoreia as nossas vidas. E aí já fica outra vez uma aplicação, mais duas. De um lado, busque no Senhor tudo o que você precisa. Ele é o seu pastor. Acima de tudo, acima de todos nós, Ele é o seu pastor. Portanto, busque no Senhor a força que você precisa para continuar vivendo. E Ele, como um bom pastor, nunca desamparará seu povo. Ele jamais deixará os seus filhos, de modo que pelo Espírito Santo Ele nos capacita, de modo que pela palavra Ele nos alimenta. O Senhor sempre estará alimentando, sustentando, fortalecendo o seu povo. Busque no Senhor, busque no Senhor. De outro lado também, devemos lembrar que nisso Deus nos dá uma direção para o nosso pastoreio, o seu, o meu. É que quando as ovelhas são pastoreadas segundo a verdade, como Deus quer, elas são fortalecidas, elas aprendem e elas então são capacitadas para lidar com as lutas da vida. Você já percebeu que você tem hoje um desafio, você vence o desafio, mais à frente aparece, você pensa assim, não vai ter mais, já passei pelo deserto, não vou passar mais. Chega lá na frente, aparece outro desafio maior ainda. Ao aparecer um desafio maior ainda, há uma sinalização, você está mais forte, e por isso o desafio é mais forte. Você aprendeu, você cresceu, você amadureceu, portanto o desafio que aparece na sua vida é condizente, está no nível, em acordo com o que você é. A Bíblia diz, Deus não nos deixa ser tentados, provados, desafiados, além das nossas forças. Portanto, todo desafio vem na medida do que eu mesmo fui capacitado para lidar com essas coisas. Você pode até perguntar, mas por que às vezes perdemos a batalha? Porque não fazemos uso das ferramentas divinas, do que Deus nos deu. Nós deixamos levar pelas tentações, nós simplesmente nos deixamos ser conduzidos, mas não é porque não tínhamos a capacidade, porque Deus é fiel e nunca deixará que nós sejamos tentados ou provados, desafiados além da nossa capacidade. Junto com os desafios, Deus dá a capacidade para suportá-los ou vencê-los. O povo de Deus, pastoreado por Deus, é um povo forte. Serão como valentes na batalha. E assim, os apóstolos foram perseguidos, foram maltratados, foram açoitados, foram humilhados. A igreja foi perseguida. Em Apocalipse, a igreja está sendo destroçada. Mas quanto mais eles perseguem, maltratam, mais ela cresce, mais ela está firme, mais ela glorifica a Deus, porque são como os valentes do Senhor, porque Deus é o bom pastor dela e está alimentando, sustentando, fortalecendo, conduzindo, porque Ele é fiel. E Ele cuida fielmente, graciosamente do seu povo. Isso é um consolo para nós. É a certeza de que nunca seremos desamparados, mesmo quando pareça. Lembrem do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele nos conduz às vezes pelo vale da sombra da morte. E lá está presente com sua vara e o seu cajado para nos proteger, nos defender e nos guiar pelo caminho que devemos andar até o fim do vale sombrio. O Senhor. Portanto, observe que Deus vê a realidade triste, mas não deixa assim. Deus está vendo o que está acontecendo de ruim, mas não deixa assim. Deus não abandona o seu povo. Deus toma para si e diz, eu pastorearei. E promete o pastor das ovelhas, que é o seu filho, o bom pastor Jesus. E então, conforta o coração. E como no versículo 8 ele diz, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Quando
quando ele fala que assobia para juntar o rebanho, ele está chamando o rebanho. E o Senhor Jesus ali, em João 10, ele diz exatamente isso. Ele diz que ele chama as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, e ele as chama pelo nome, e elas ouvem. Versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui em Zacarias ele diz: e lhes assobiarei e os ajuntarei. Veja, é o chamado do pastor às ovelhas. Jesus faz menção exatamente ao que Zacarias está dizendo. Zacarias diz: e Deus juntará o seu rebanho, Deus chamará o seu rebanho, e o rebanho vai ser juntado. Jesus diz assim: eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Eu gostaria de encerrar com essa palavra. Você ouve a voz do Senhor? Deus tem falado, tem falado. Hoje, talvez mais do que nunca, Deus tem falado, porque apesar de também haver muita coisa estranha acontecendo por aí, hoje mais do que nunca você consegue abrir a Bíblia, ouvir a Bíblia e acompanhar a Bíblia em todos os lugares. Ela quase que está sendo passada na nossa frente o tempo inteiro, porque tudo que você abre no celular, tudo que você vê, tem algum versículo da Bíblia. Você tem ouvido, Senhor? Sabe aqueles momentos em que você precisa de direção? Então eu pergunto: mas você tem ouvido que Deus tem dado direção tantas vezes? Deus tem falado, Deus tem dado direção, ensinado. Você está ouvindo? Ou seja, pense na sua vida. Aí você disse: eu tenho um problema conjugal, mas quando Deus fala, você ouve? Eu tenho um problema no trabalho, mas quando Deus está falando, dando direção, você ouve? Eu tenho um problema financeiro, mas quando Deus te ensina, você ouve? Eu tenho um problema não sei aonde, mas quando Deus fala, você está ouvindo? Ou seja, você está ouvindo Deus falar? Que você tem algum problema? Nós todos sabemos, todo mundo tem algum tipo de necessidade, dificuldade, problema na sua vida. A pergunta, portanto, importantíssima é: você tem ouvido Deus falar? Há uma historinha que eu sei que ela é cômica, mas eu não vou usá-la de forma cômica, obviamente, mas ilustrativa. A historinha diz o seguinte: houve uma grande enchente e as águas subiram muito, e o homem ficou no telhado de sua casa. Então ele começou a orar: Senhor, me salva, que eu vou morrer. Daqui a pouco aparece um barquinho, e um homem passa ao lado da casa, olha para ele e diz assim: vem cá, pula aqui para o barco. Mas ele diz assim: não, Deus vai me salvar. E aí o homem vai embora. Daqui a pouco passa o bombeiro com um barco maior, e aí então: venha. E tentando tirar aquele homem, o homem recusa outra vez e diz assim: não, Deus vai me salvar. Por fim, já com a água no teto, cobrindo praticamente tudo, o helicóptero passa, lança a corda e diz assim: pega na corda, venha. E o homem recusa outra vez e diz assim: não, mas Deus vai me salvar. O homem morre. Chega no céu e diz assim: Senhor, eu esperei na tua salvação. Por que o Senhor não me salvou? E a resposta dessa analogia, dessa historinha é: eu mandei um barco, um barquinho, um barco e um helicóptero. Você recusou todos os três.
Como disse, era para ser uma historinha cômica, que eu não quero que seja cômica. Eu quero que ela sirva de uma exortação para você. Você tem ouvido o pastoreio de Deus? Ou você tem recusado Deus falando para você todos os dias? Você tem ouvido Deus dando a direção por sua palavra, usando servos dele para te dirigir pelo caminho que deve andar, conduzindo você para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom funcionário, um bom chefe, um bom servo de Deus na igreja, um bom irmão em Cristo, e assim um bom filho. Ou seja, para você ter a direção certa de como viver, ter até um consolo diante de todas as necessidades e desafios da vida. Ou seja, Deus tem uma palavra para você em tudo. Não existe uma só necessidade da sua vida que Deus não tenha uma palavra. Mas você tem ouvido Deus falar? Ou você recusa um, recusa o outro e fica esperando algo extraordinário que Deus já está fazendo? Deus já está fazendo algo extraordinário, só você não vê. Então, lembre-se da promessa cumprida do profeta. Deus nos enviou o seu pastor, Jesus, e ele realmente cuida de nós. Então ouça a sua voz e siga, porque ele realmente pode e nos dirige pelo caminho em que devemos andar, porque ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida.